Olá, gente boa! Este é mais um Papo Reto do Professor e no programa de hoje nós teremos maneiras de tirar o Bolsonaro. Antes da gente começar, é muito importante eu pedir para você assinar o canal, deixar o like e compartilhar para que a mensagem chegue mais longe. Para começar, vamos falar das coisas que já foram tentadas até agora, como por exemplo impugnar a chapa Bolsonaro-Mourão. O STE arquivou o processo e assim fica difícil. Também já tentaram denunciar o Bolsonaro à ONU por vários motivos, mas também não deu certo. E o cara não parava de aprontar, por isso a gente teve vários pedidos de impeachment que ficaram engavetados pelo Rodrigo Maia. Mas o que pareceu mais curioso nessa lista foi a ideia de afastar o presidente por insanidade mental. Infelizmente a Constituição não tem uma descrição desse tipo de afastamento, nem qual seria o órgão ou o colegiado responsável por afastar o presidente numa situação disso. Portanto, impossível esse plano. E agora vamos falar do que a gente não tentou ainda. A primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa que está com ódio do Bolsonaro é matar ele. Não é o que eu estou sugerindo, gente, de maneira nenhuma, mas é um exercício, uma reflexão apenas, né? Tem toda uma controvérsia se ele já sofreu um atentado ou não, mas imaginemos que o Bolsonaro efetivamente fosse morto. Quem assumiria seria o Mourão. O projeto dele continuava, o projeto liberal continuaria. E não sei se a gente teria realmente alguma efetiva melhoria. Se bem que o cara é bem maluco e seria bom ele não representar o Brasil, já ia ser menos vergonhoso. Outra opção seria a luta armada, que está cada vez mais difícil, porque ele tem muitos apoiadores cada vez mais armados. Ou a saída do golpe. O pessoal da direita, os generais, não estariam satisfeitos com ele, aí tiram ele, colocam outro no lugar, uma junta militar. Tem várias opções aí. O problema é que essa coisa de golpe militar é capaz de botarem Bolsonaro de novo. Tamanha a força dele entre os malucos. E aí, diante de tudo que a gente já pensou aqui, é lógico que sobra somente a opção do impeachment, que também colocaria o Mourão no poder. Mas se a ideia é nos livrarmos do Bolsonaro, que assim seja. Mas aí depende não só do líder do Senado, do líder da Câmara, mas principalmente das elites econômicas, tanto as nacionais quanto as internacionais. Mas se a gente conseguisse convencer eles que esse projeto econômico, esse projeto político deles não é interessante para eles ganharem mais dinheiro, com certeza eles iam influenciar o líder do Senado e da Câmara. A última opção seria o povo ir à rua, só que nesse contexto de pandemia, justamente os principais opositores de Bolsonaro estão evitando ir às ruas, porque não são bobos, sabem do risco que é o coronavírus. E aí coloque-se no lugar do Bolsonaro, será que ele, sabendo que os principais críticos dele não saem por causa da pandemia, ele ia fazer pressa para ter vacinação? Então, ir às ruas é fundamental e a gente tem que se organizar, porque se for de maneira dispersa, a gente nunca vai conseguir efetivamente nada. E se for uma manifestação na semana seguinte da outra, também fica difícil você manter esse fôlego, sem pensar no risco que é essa aglomeração. Mas ao mesmo tempo, sabendo que não existe um plano consistente do governo de vacinação, de conter essa pandemia, talvez seja a única alternativa para nós conseguirmos sobreviver ao governo desse maluco. E aí, você tem alguma sugestão para tirar o Bolsonaro do poder? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se a gente não conseguir tirar ele, pelo menos vai ser bem divertido ler esses comentários. Então, achou interessante o vídeo? Não esqueça de curtir aqui embaixo, assinar e compartilhar. Eu agradeço muito a você, pessoa maravilhosa, por ter aguentado até aqui e nos vemos numa próxima.